Olá, crianças do quinto ano da MF João Antônio Rodrigues. Hoje a nossa aula de Ciências Humanas e da Natureza, nós vamos estar falando de um tempo muito antigo. O cientista que estuda esse passado, como que é a profissão dele, como ele chama, os fósseis, testemunho de nosso passado, os sítios arqueológicos, né? Quais são os sítios arqueológicos mais importantes do Brasil? Conhecer um pouquinho da arqueologia. Então, presta atenção no vídeo, abre o livro da página 44 até a página 51. Então, vamos estar fazendo Como estudar um tempo muito antigo. Você já parou para pensar em quantas coisas aconteceram desde a formação da Terra e das suas primeiras formas de vida? O planeta Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, mas os seres humanos surgiram apenas há aproximadamente 300 mil anos. Considerando a história da Terra, não faz muito tempo que estamos aqui. No entanto, se compararmos a idade do planeta à idade de uma pessoa, 4 bilhões de anos é muito tempo, não é mesmo? Como podemos estudar eventos que ocorreram no planeta Terra em um passado tão distante? Há algumas ciências que buscam entender como viviam as pessoas em diferentes épocas e como a vida na Terra evoluiu, como a arqueologia e a paleontologia. Essas ciências buscam e analisam objetos diversos e fósseis, que são marcas ou restos de antigos seres vivos que foram preservados ao longo do tempo. A paleontologia permite compreender como alguns dos seres vivos do passado se reproduziam, além de permitir entender as suas transformações ao longo do tempo. Esses estudos possibilitam investigar animais que não existiam mais na Terra, como, por exemplo, os dinossauros. Os cientistas que estudam o passado. Os paleontólogos são cientistas que se dedicam a estudar os fósseis. Ao analisá-lo, esses cientistas obtêm muitas informações sobre o que ocorreu no passado da Terra. Desse modo, é possível comprovar a existência de determinados seres vivos e compreender melhor como a vida no planeta passou por mudanças no decorrer do tempo. Além dos fósseis, ao escavar a Terra, podem ser encontrados objetos de antigos agrupamentos humanos que viviam naquele local. Os cientistas que realizam esse trabalho de escavação são os arqueólogos. Esses objetos ou vestígios arqueológicos são chamados de fontes materiais. Mesmo pequenas partes de um vaso ou de um talher podem servir de pista para descobrir como aquelas pessoas viviam. Nós já sabemos que existiu no nosso planeta e ainda existe diferentes grupos humanos. E cada grupo se comporta e desenvolve, de maneira diferente. Eles fazem atividades diferentes. Portanto, quando esses objetos deixados por esses povos, são analisados por esses cientistas, eles conseguem, descobrir e compreender como era o modo de vida deles, como se alimentavam, quais ornamentos eles utilizavam no corpo, se praticavam alguma religião, como que viviam. Então, esses cientistas, eles são muito importantes para a gente conseguir, o estudo deles é muito importante para a gente conseguir compreender como era a vida no passado e por que estamos assim hoje, certo? No primeiro exercício, vocês vão analisar a imagem e responder a seguinte questão: que informações os cientistas podem obter ao analisar os vestígios a seguir? Essa primeira imagem tem uma legenda, é um vaso de cerâmica provavelmente usado entre 1000 e 1400, encontrado em escavações na atual cidade de Santarém, no estado do Pará, aqui no Brasil.
Então, ao olharmos para essa imagem, quais informações a gente consegue obter? Se você fosse um cientista e olhasse para essa imagem, que tipo de informação você conseguiria obter? Primeiro, tem o tipo de material. Então, o cientista ele vai estudar o tipo de material que foi utilizado na peça, como ela foi produzida e decorada, qual a função dela para aquele povo, quem a produziu, onde, quando e muitas outras informações, certo? Então, presta atenção na imagem e vê o que você consegue obter de informação. Na figura 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos observar a imagem. Essa é a imagem de um fóssil de esqueleto de dinossauro encontrado em 1881 no Novo México. E essa fotografia é de 2016. Então, nós vamos observar a imagem e escrever quais informações os cientistas podem obter ao analisar esses vestígios. Então, observando a imagem, o que a gente consegue verificar? O tamanho do animal, a forma das partes do seu corpo, como ele se deslocava, do que se alimentava e muitas outras informações. Então, vocês podem observar e escrever as informações que vocês conseguem identificar. Logo abaixo, nós temos uma ilustração que mostra como é feito o trabalho de coleta de vestígios. Primeiro, eu quero que vocês observem essa imagem e identifiquem quais equipamentos estão sendo utilizados pelos arqueólogos. Vocês conseguem identificar esses equipamentos? Então, olhem a imagem com atenção e vá falando, né? Apontando quais objetos aí, quais ferramentas vocês conseguem identificar. Em geral, esses vestígios, eles ficam, né, no lugar onde aquele povo vivia ou frequentava. Sobre esses objetos, sobre esses vestígios, vão se depositando finas camadas de poeira, resultante da ação da chuva e dos ventos sobre o solo e as rochas. Com o decorrer dos milênios, essas camadas elas podem atingir vários metros de espessura. Enquanto os vestígios arqueológicos estão sobre a terra, nada os altera. Quando são encontrados, podem ser estudados pelos arqueólogos que utilizam métodos de trabalho e técnicas de análise que permitem, a partir deles, tirar conclusões sobre a cultura e as histórias dos povos que fabricaram e usaram aqueles objetos. Quanto mais se aprofundam as escavações, maiores são as possibilidades de achar os solos com vestígios mais antigos. Descobrir os objetos é descobrir também o solo daquela época e a forma como foi utilizado. Agora, nós vamos ler algumas orientações sobre esse trabalho de coleta. Então, os pesquisadores removem a terra com cuidado para não danificar os objetos e os fósseis. Pedaços de diferentes objetos são coletados, limpos e fotografados. Quando eles tiram esses objetos, eles limpam, colocam sobre uma superfície, sobre bandejas e fotografam. Para quê? Para registrar todos esses materiais. Em escavações também podem ser encontrados fósseis como o esqueleto de um animal. Os objetos que são encontrados, eles são analisados e podem indicar em que período foram usados e como viviam as pessoas, naquela época. Agora, a professora vai postar para vocês um vídeo que vai explicar como os fósseis são formados. Esse vídeo, ele não foi feito pela professora, a professora retirou esse vídeo do YouTube, mas ele tá bem bacana, com uma explicação bem legal para vocês conseguirem compreender a formação dos fósseis, tá bom? Então, vamos assistir com muita atenção. Fósseis. Sabemos que os fósseis são os restos ou vestígios de organismos que viveram há muito tempo. Isso significa que deve haver diferentes tipos de fósseis. Para conhecer os fósseis,
devemos buscar no passado, milhares e milhares de anos atrás. Mas onde podemos encontrar fósseis e como você acha que eles foram formados? A maioria dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares, mas como chegaram lá? Vamos descobrir. Organismos como plantas e animais que vivem em rios, lagos e oceanos podem ser decompostos ou se tornam alimentos quando morrem. Mas nenhum deles pode se tornar um fóssil. Para que isso ocorra, um organismo deve ser rapidamente enterrado, o que significa que deve ser rapidamente coberto por sedimentos. Isso diminui o processo de decomposição. Gradualmente, as partes frágeis do corpo se deterioram, restando as partes rígidas do corpo, como os ossos. Ao longo do tempo, muitas camadas de sedimentos se acumulam e, eventualmente, os restos do organismo se transformam em uma pedra dura, que é um fóssil. Às vezes, o organismo completo forma uma espécie de impressão ou molde oco. Isso é chamado de um molde fóssil. É uma imagem negativa do organismo. É como a impressão que você obtém quando estampa argila achatada ou plastilina. Com o passar do tempo, o molde é preenchido com minerais e forma um fóssil fundido, que parece exatamente com o organismo. Vamos usar o mesmo molde mais uma vez e preenchê-lo com gesso desta vez. Ao secar, este molde nos dará um fóssil fundido e ficará exatamente como o organismo. Um outro tipo de fossilização é aquele em que uma parte ou o organismo inteiro é preservado. Veja como ele pode ser formado. Algumas árvores soltam uma substância pegajosa chamada resina. Um inseto pousado sobre a árvore às vezes fica preso e coberto por essa resina. Ao longo de um período de tempo, a resina transforma-se em uma substância transparente, dura, chamada âmbar, e mantém o inseto bem preservado em seu interior. Além disso, o congelamento também ajuda a preservar um organismo, prevenindo a deterioração. Mamíferos como o mamute foram encontrados enterrados profundamente sob o gelo. Existe ainda outro exemplo de corpo fóssil. Antigos poços de alcatrão continham asfalto viscoso e sua superfície estava coberta de água e folhas. Alguns animais que chegavam até lá para beber água ficavam presos e eventualmente morriam. Os ossos desses animais mortos permaneceram perfeitamente preservados no alcatrão. Todos estes são exemplos de corpos fósseis. O inseto preservado na seiva, o mamute congelado no gelo e os ossos dos animais revestidos com asfalto, e eles são raros. Alguns fósseis são formados a partir de impressões ou vestígios de pegadas de animais. Digamos que um animal ande em lama macia e úmida, deixando para trás as pegadas. Às vezes, a lama permanece inalterada e, eventualmente, enrijece, tornando-se uma rocha. Isso é chamado de pegada fóssil. Agora você sabe como os fósseis são formados. Então, por que é importante estudarmos os fósseis? A razão pela qual estudamos fósseis é porque eles nos fornecem informações vitais sobre o meio ambiente, clima, plantas e animais que existiram há milhões de anos. Por exemplo, todos sabemos que as samambaias crescem em um clima úmido. Elas não crescem em um deserto. Mas quando é encontrado um fóssil de samambaia em uma região desértica, o que isso indica? Isso indica que a região devia ter uma boa quantidade de precipitação no passado.
Quando esses fósseis são comparados, eles também fornecem informações cruciais sobre a evolução das plantas e dos animais ao longo dos anos. O estudo dos fósseis é chamado de paleontologia. Não seria interessante se tornar um paleontólogo? Resumo: os fósseis são os restos ou vestígios de organismos que viveram há muito tempo. Às vezes, o organismo completo forma uma espécie de impressão ou molde oco. Isso é chamado de um molde fóssil. Com o passar do tempo, o molde é preenchido com minerais e forma um fóssil fundido que parece o organismo. Às vezes, ao longo de um período de tempo, a resina se transforma em uma substância transparente dura chamada âmbar, onde um inseto pode ficar bem preservado. Este é um corpo fóssil. Alguns fósseis são formados a partir de impressões ou vestígios de pegadas de animais. Estes são chamados de pegadas fósseis. Gostaram do vídeo? Compreenderam como são formados fósseis? Aqui na página 46 tem uma ilustração de toda a explicação que nós vimos no vídeo. Os fósseis, testemunhas do nosso passado. Como vimos, o estudo dos fósseis é muito importante para compreender a história da Terra, principalmente a evolução dos seres vivos. Uma coisa muito importante que a professora precisa dizer para vocês é que geralmente os fósseis eles são encontrados por pessoas comuns, assim como eu e você. Quando isso ocorre, elas entram em contato com instituições de pesquisa. Em seguida, os paleontólogos vão ao local informado e confirmam se realmente se trata de um fóssil. Caso ele exista, começa o trabalho de documentação do fóssil e do local, para obter uma descrição completa. Mesmo após a coleta do fóssil, esse local permanece sendo monitorado pelos paleontólogos, já que existe uma possibilidade de que erosões exponham novos fósseis e, consequentemente, novas descobertas. Aqui embaixo tem um esquema, ilustrativo mostrando como é a formação de um fóssil, como ela acontece. Então, vocês podem fazer a leitura com bastante calma e, durante a leitura, ir lembrando daquelas informações que nós vimos no vídeo. Tudo bem? E por fim, aqui na página 47, nós temos mais algumas informações importantes e uma atividade bem legal para vocês realizarem. A fossilização, então, ela acontece quando os seres, após a morte, são protegidos do contato com o ar, a água e outros organismos. Em vez de se decompor, esses restos se preservam ao longo de muito tempo. Em algumas situações bastante raras, é possível encontrar um fóssil em bom estado de conservação. Alguns corpos de mamutes, por exemplo, foram encontrados inteiros, conservados em geleiras da Sibéria. Os mamutes surgiram há aproximadamente 50 milhões de anos e foram extintos há 12 mil anos. O fóssil mais preservado já encontrado até hoje é o de um filhote de mamute de 40 mil anos, que foi chamado de liuba. Ele foi descoberto por um pastor de renas da Sibéria e seus 2 filhos em 2007. Os paleontólogos que estudaram o fóssil acreditam que a liuba foi soterrado por sedimentos. O que são sedimentos? São fragmentos de rocha que são transportados pela água ou pelo vento, e depois depositado em um determinado local. Então, a liuba ela foi soterrada por sedimentos de rocha ou neve. O corpo de liuba vem sendo pesquisado para que sejam obtidas informações sobre o comportamento, a aparência e a dieta dos mamutes. Agora, o que vocês terão que fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre um fóssil encontrado no Brasil, tá bom? Na página 47, pede para que seja feito um cartaz para ser exposto na sala de aula. Como nós não estamos na escola, nós estamos, num estudo remoto,
Vocês podem fazer a pesquisa de vocês por escrito no caderno, ou vocês podem gravar um pequeno vídeo contando para a professora e para os colegas da sala qual foi esse fóssil, quando que ele foi encontrado no Brasil. Tudo bem? Os arqueológicos brasileiros. Para começar, nós precisamos relembrar o que são sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são aqueles locais onde podemos encontrar registros da ocupação humana, da presença humana de alguma forma. Pode ser bem antigo ou pode ser recente. Esses vestígios podem ser túmulos, artefatos, vestígios de fogueiras, pinturas rupestres, utensílios que foram usados por aquele grupo de humanos que ali habitaram. Eles são importantes porque permitem com que a gente possa estudar o passado daquele grupo, daquela população que habitou aquela região num determinado tempo. E aonde que existem esses sítios arqueológicos? Atualmente, só no Brasil existem mais de 20 mil sítios arqueológicos, mas existem sítios arqueológicos no mundo todo. E a diferença entre sítio arqueológico e sítio paleontológico? O sítio arqueológico é aquele onde é possível encontrar evidências da presença humana. Isso quer dizer que é possível ver que grupos humanos ali habitaram e deixaram seus vestígios de produção cultural mesmo, né? Da forma como eles viviam. O sítio paleontológico é aquele sítio onde nós temos fósseis de diferentes tipos de seres vivos, vegetais ou animais. E os sítios históricos? Os sítios arqueológicos históricos são aqueles onde nós encontramos construções. Pode ser uma fazenda, um quilombo, um castelo, um palácio, uma igreja, diferentes tipos de túmulos. Então, é possível encontrar nesses sítios arqueológicos diferentes profissionais trabalhando. Uma equipe multidisciplinar. Podemos ter num sítio arqueológico paleontólogos, arqueólogos, historiadores, biólogos trabalhando. E essa equipe, então, vai construir a sua pesquisa e buscar, a partir dos seus estudos, né, levantar as hipóteses e buscar informações sobre aquela região. Uma das coisas mais bacanas do estudo de arqueologia é que ela nunca está totalmente completa, finalizada. Então, os arqueólogos, eles nunca têm uma verdade a partir de vários estudos. Concluí a minha pesquisa, é isso que vale, isso efetivamente é a verdade sobre, por exemplo, a ocupação da América. Sempre existem novas descobertas. E uma das questões que ainda estão sendo debatidas é sobre quais são os sítios arqueológicos mais antigos da América. Isso vai evidenciar o período em que os seres humanos chegaram no continente americano. O que nós sabemos hoje, 2020, é que existem sítios arqueológicos nos Estados Unidos que demonstram, que apresentaram vestígios de mais de 130 mil anos atrás. Então, nos Estados Unidos existem, então, já estudos que ainda estão em discussões. Essa notícia foi uma notícia de 2017. Existem no Brasil também sítios arqueológicos que apresentam vestígios de até 102 mil anos atrás. Depois vem o México, depois tem o Chile, Uruguai também, com alguns sítios arqueológicos com vestígios bem antigos. Então, esses dados que nós temos muitas vezes nos livros didáticos são de um determinado ano. No nosso caso, nosso livro didático traz dados de 2011. 2020, nós já temos alterações quanto a essas datações. Então, é importante que a gente fique atento, né, nas notícias
A qualquer momento podemos ter uma nova descoberta e com isso esses dados são alterados, certo? Como eu falei antes para vocês, no Brasil já se tem registro de mais de 20 mil sítios arqueológicos. Cada sítio arqueológico tem suas características, né, suas particularidades de acordo com aquela cultura, a cultura daquele povo que viveu naquele determinado lugar. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar apenas de alguns desses sítios. Não é possível falar de todos, então nós vamos falar dos maiores sítios, dos mais antigos, digamos assim, nesse momento, daqueles que nós temos mais informações, né? Não vou usar a palavra os mais importantes, mas sim daqueles que nós temos mais informações nos dias de hoje. Então, vou começar pelo Boqueirão da Pedra Furada, que é um sítio arqueológico na Serra da Capivara, onde nós temos um importante parque nacional que é patrimônio histórico da humanidade, inclusive. Depois, que é o mais antigo. Depois nós temos o sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Minas Gerais, que é onde foi encontrado a Luzia. Nós temos o Sambaquis, aqui em todo o litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Nós temos Santa Helena, no Mato Grosso. Temos Terra Preta da Amazônia, que também é um outro sítio arqueológico muito diverso, né? Na verdade, é um grande sítio, né? Com muitos vestígios importantes e diferentes tipos de vestígios, certo? O Parque Nacional da Serra da Capivara é o primeiro parque brasileiro a ser reconhecido como tal, como um sítio arqueológico. Ele possui mais de 1.000 sítios arqueológicos dentro desse parque, sendo que 172 desses sítios arqueológicos é possível visitar. É possível que as pessoas possam chegar lá e fazer a visitação. Existe uma acessibilidade, inclusive alguns dessas áreas para cadeirantes. Então, 172 desses sítios é possível a visitação. São mais de 1.000 desenhos rupestres. Então, a gente pode ver cenas de caça, cenas do dia a dia, animais e uma série de registros, né, do dia a dia dessa comunidade que ali viveu. A arqueóloga responsável por esse sítio até hoje é a Niede Guidon. Foi a pioneira, a pessoa que chegou lá, a primeira estudiosa que chegou nessa região e começou a fazer todo um trabalho de investigação, de conscientização da população daquele local, de quanto essa região era importante para a história do Brasil e da humanidade. E foi ela também que organizou, então, todo esse espaço de visitação pública, buscando recursos internacionais, inclusive. E ela também acabou construindo nessa região 2 museus. O Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. O Museu do Homem Americano apresenta, então, esses registros arqueológicos. E o Museu da Natureza contém os registros de fósseis, principalmente, com animais da megafauna, fósseis de seres humanos também, de toda a variedade da natureza daquela região. O Museu da Natureza ele é mais paleontológico, digamos assim, enquanto que o Museu do Homem Americano ele é um museu mais arqueológico. Essa região do Parque Nacional da Serra da Capivara é uma região muito rica em termos de uma coleção, né, de pinturas rupestres, e ela é estudada por arqueólogos do mundo inteiro. O que se faz necessário ainda é que a população brasileira, o povo, né, conheça essa região, valorize essa região e também possa levar mais recursos à medida em que o turismo começa a ser desenvolvido, né, mais recursos para essas comunidades. Em um dos materiais que eu estava vendo sobre a Niede Guidon, ela fala que quando ela chegou lá, a população vivia da caça, basicamente, né, e da exploração da natureza daquela região,
né, com o desmatamento, e ao longo desses anos que ela foi ficando lá, desde a década de 80 até hoje, ela teve que fazer todo um trabalho de conscientização, então, dessa população, buscar recursos de formação educacional para essas pessoas e buscar novas formas para que essas pessoas também pudessem viver, né? Para que as pessoas não caçassem, para que as pessoas não destruíssem, então, aquela biodiversidade da região, ela buscou formas para que essas pessoas pudessem viver. E uma dessas formas foi desenvolver o artesanato com cerâmica. E nessa cerâmica, então, os artesãos fazem réplicas dessas pinturas rupestres para que os turistas possam levar para suas casas, né? Então, para que se mantenha, para que se preserve uma região, um sítio arqueológico, em primeiro lugar, é preciso que se conscientize a população que habita ali da importância desse lugar. Segundo, que se dê condições para que essas pessoas que habitam ali possam sobreviver sem precisar destruir aquele lugar, né? E terceiro, a questão da possibilidade de dar mais educação para a população que está ali, né? E buscando, claro, uma melhor condição de acolhimento dos turistas, né? Nessa região, hoje, nessa região do Piauí, que é onde fica o parque, existe um aeroporto, poucos hotéis, mas existe hotel, mas é uma região de relativo acesso meio difícil, né? Então, às vezes dificulta um pouco a chegada dos turistas na região. Mas é uma região muito bonita, merece ser conhecida e valorizada por todos nós. Já o Parque Arqueológico de Santa Helena, que fica no Mato Grosso, contrário ao Parque da Serra da Capivara, ele é um parque que ele está em processo de, digamos assim, de deterioração. E, inclusive, a arqueóloga responsável pelo parque, ela diz que o parque está morrendo. Por que ela fala isso? Porque sem um incentivo, sem um cuidado dos órgãos governamentais, com pessoas, com estudiosos, com essa educação da população, a região acaba sendo destruída, que é o que está acontecendo com o Parque Arqueológico de Santa Helena. É um parque que possui ocupações datadas de 25 mil anos. Existem também muitas pinturas rupestres, né? Eu coloquei apenas 2 aqui, da anta e dos servos em movimento, para que vocês conheçam. Mas é uma região do Mato Grosso que está sendo tomada pela agricultura. A soja está invadindo esse território e acaba que está sendo destruído, então, essas pinturas. Então, é uma pena, né? É uma lástima que nós tenhamos um parque, um sítio arqueológico tão importante, que é o segundo mais antigo do Brasil, sendo destruído por falta de cuidado, por falta de conhecimento e por falta de investimento nessas comunidades, né? Bom, Lagoa Santa é uma região de Minas Gerais. Nessa região de Lagoa Santa, que envolve vários municípios, como o de Pedro Leopoldo, de Confins, existem vários sítios arqueológicos, entre eles o sítio arqueológico da Lapa Vermelha. No sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, foi encontrado, então, um crânio de mais de 11 mil anos, né, aproximadamente 11 mil anos, que foi aquele crânio de uma mulher, que foi apelidado, então, de Luzia. Também é um importante sítio arqueológico brasileiro, talvez um dos mais famosos, né, junto com o do Boqueirão da Pedra Furada, mas é um importante sítio e também merece ser conhecido. No território amazônico, identificamos os sítios de Terra Preta, os geóglifos e os sítios arqueológicos marajoaras. Os sítios arqueológicos de Terra Preta são aqueles no qual o solo do sítio e o entorno apresenta muito acúmulo de matéria orgânica.
Esse acúmulo de matéria orgânica possivelmente é decorrente das atividades que a população executava nessa região. Os sítios arqueológicos de geóglifos são aqueles que apresentam desenhos monumentais no solo. Os arqueólogos permanecem buscando informações a respeito desses desenhos. Uma das hipóteses é que sejam áreas de irrigação, mas ainda está em estudo. O outro sítio arqueológico da região da Amazônia são os sítios arqueológicos marajoaras. Nessa região são encontrados inúmeros utensílios feitos de cerâmica, mas não é uma cerâmica comum, é uma cerâmica com uma pintura especial, geralmente usando as cores preta, vermelha e branco. Uma coisa que eu não falei é que os geóglifos são encontrados principalmente na região do Acre, e as da cerâmica marajoara são sítios arqueológicos da região de Marajó. E por fim, e não menos importante, nós temos os sítios arqueológicos dos sambaquis. Sambaquis são grandes montanhas de conchas nas quais foram encontrados sepultamentos de seres humanos, restos de conchas, artefatos líticos, que são aqueles objetos feitos de pedra. Foram encontrados também manchas de fogueiras, evidenciando que a população que habitava esse litoral já dominava o fogo, alimentava-se de alimentos marinhos e também demonstrando o quanto essa população tinha características diferenciadas, porque os sambaquis são um tipo de sítio arqueológico que só existe no Brasil. Existem sambaquis no litoral de Santa Catarina até o litoral do Rio de Janeiro. Então, galerinha, nós falamos um pouquinho desses diferentes tipos de sítios arqueológicos. Eu poderia falar de muitos outros, mas nesse momento é importante de tudo isso é que a gente possa observar o quanto é importante para que a gente conheça a nossa história, conheça o nosso passado, né? A preservação desses espaços, né? A gente precisa conhecer para poder valorizar, né? E para poder preservar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido muito e que a gente possa conversar na nossa aula Teams um pouco mais sobre cada um desses sítios arqueológicos. Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é: o que é sítio arqueológico? Sítio arqueológico, eu vou começar com uma historinha para vocês. As pessoas lá no passado, bem distante, viveram, então elas utilizavam pedras lascadas no seu dia a dia, porque não tinham faca de metal como a gente tem hoje, faziam os instrumentos dessa forma, deixavam os seus desenhos na parede, essas pessoas comiam, interagiam com os animais, faziam enterramentos dos seus mortos, e todos esses vestígios iam ficando ali. Com o tempo, a terra vai cobrindo os vestígios, os restos dos nossos antepassados, das pessoas que viveram há muito tempo atrás, no mesmo lugar que nós vivemos hoje. E o que acontece? Então, isso é o que a gente chama de sítio arqueológico, ou seja, um sítio arqueológico é um vestígio de que as pessoas viveram ali naquele lugar. Vestígio da vida humana, então que mostra como as pessoas viveram, que tipo de ferramentas produziram. É muito difícil de mencionar um sítio arqueológico, porque alguns são muito pequenos, outros são grandes. Por exemplo, imagina uma aldeia em que você tinha 10 ocas com mais de 100 pessoas vivendo em cada uma delas. Essas pessoas caçavam, esses lugares de caça são um sítio arqueológico. A fogueira onde elas se reuniam é um sítio arqueológico. O lugar que elas escolhiam para depositar os restos, a lixeira, é sítio arqueológico. Às vezes a gente acaba separando e chamando cada uma dessas coisas de um sítio arqueológico e chamando todas elas de um complexo de sítios. E
E dependendo do arqueólogo da arqueóloga, ele resolve chamar esse complexo inteiro como um sítio só. Então, isso seria assim um resumo do que é um sítio arqueológico para você. Embora eu tenha dado um exemplo aqui de um passado muito distante, os sítios arqueológicos também existem num passado recente. Tem um vídeo aqui do nosso canal que nós falamos sobre a arqueologia da repressão. E os sítios arqueológicos ligados à arqueologia da repressão são da década de 30, 40, do período do Getúlio Vargas, da década de 60, 70, do período do regime militar mais recente, antes do nosso último período aqui de democracia. Existem também hoje arqueólogos estudando os vestígios que a nossa população, as pessoas de hoje, vão deixar para o futuro. Já tem trabalhos sobre restos do chinelo havaiana, dos lacres de latinha, da garrafa PET. Então, a arqueologia não é só uma ciência do passado muito distante. E como isso que eu estou explicando para vocês, existem vários tipos de sítios arqueológicos. Só que esse assunto dos tipos dos sítios arqueológicos nós vamos deixar para outro vídeo. Então se inscreve aí no nosso canal para você continuar nos acompanhando. E em outro vídeo você vai saber quais são os tipos de sítios arqueológicos que nós temos aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado e até a próxima!